Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre o Índice de Segurança Hospitalar, que é um documento que foi produzido pela Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde. Ele foi aplicado em mais de 200 países e já está na segunda edição. É esse aqui, ó, o Índice de Seguridade Hospitalar. Você acha na internet fácil, fácil. Esse aqui, o Manual de Segurança no Ambiente Hospitalar, a gente comenta também sobre desastres, né? Um comentário sobre desastres. Você pode encontrar ele na internet, mas você vai encontrar no site da Anvisa, sem um índice, sem as referências bibliográficas. Eu não sei porque fizeram isso, mas se você quiser a versão original escaneada, com localização de palavras, você pode copiar, colar, enfim, manda um e-mail para escola@engenhariaclinica.com, que chegando o número aí de pedidos, a gente devolve aí com e-mail para vocês poderem estudar um pouco mais sobre as questões dos desastres. Então, vamos lá. Antes de começar, a gente vai falar sobre a RDC 02 pela classificação dos equipamentos. Ela divide os equipamentos em 4 grandes grupos. Os equipamentos médico-assistenciais, que têm aplicação direta ao paciente, os equipamentos de infraestrutura, que dão suporte a tudo que ocorre dentro do hospital, inclusive para os equipamentos médico-assistenciais, ou seja, não adianta eu ter equipamento se não tiver infraestrutura, não adianta infraestrutura se não tiver equipamento médico-assistencial. Os equipamentos de apoio, que são aqueles que não têm aplicação direta ao paciente, mas são importantes, eu cito aqui as autoclaves, por exemplo, os deionizadores, desmineralizadores, né, que são utilizados para fazer um tratamento na água, né, osmose reversa, por exemplo, e os equipamentos gerais, que são aqueles que não têm aplicação exclusiva aos hospitais, mas que são importantes. São as mesas de escritório, o mobiliário de escritório, o sofá da entrada, o banco da recepção. Tudo isso é importante ser cuidado, até porque os acidentes, os pacientes podem sofrer algum tipo de acidente com esse tipo de equipamento geral. Então, tudo isso está na RDC 02. Ela exige que os hospitais tenham um plano para gerenciar essas tecnologias, exige um responsável técnico e exige que esse plano seja colocado em ação também com um responsável técnico. Então, é importante saber isso, né? Existem dois tipos de responsabilidade objetiva na aplicação da RDC 02. Então vamos lá, o manual ele procura ajudar a gente a entender o que ameaça a segurança do hospital e o que ameaça a função do hospital. Ele tem essas partes aqui, ó, as características do hospital, localização geográfica, segurança estrutural não estrutural, a gestão do desastre propriamente dito, os planos de manutenção preventiva e corretiva e se o hospital tem como garantir disponibilidade de medicamentos, materiais, instrumentos e equipamentos para situações de desastres. Ele é dividido nessas partes e a gente vai avançar nelas, papo reto aqui, bem objetivamente. Então, as características do hospital, eu tenho que saber que tipo de público esse hospital atende, se é um hospital geral, se é um hospital para paciente cardiopata, se é um hospital ortopédico, se é uma maternidade, se é um hospital pediátrico, tudo isso ajuda eu a entender melhor qual é a função do hospital e como que eu posso fazer para manter ele em operação em situação de desastre. Tendo feito esse entendimento, né, eu preciso de entender agora quais são os indicadores de capacidade do hospital. Né? Quantas salas cirúrgicas, quantos leitos, quantos consultórios, quantos aparelhos de raio-x e por aí vai. Né? Ou seja, qual é o recurso tecnológico, qual é a capacidade, né? Aqueles recursos que indicam a capacidade do hospital de entregar resultado em saúde. A partir daí, com os indicadores de capacidade, eu já vou entender os indicadores de atividade, que são, por exemplo, o número de cirurgias por mês, número de consultas, número de internações, número de exames de raio-x, enfim, de tomografia. Tudo isso vai me permitir inferir se o hospital é mais ou menos ativo frente àqueles recursos tecnológicos que ele dispõe. E aí nós começamos a primeira etapa, localização geográfica. O guia pede para a gente fazer 4 olhares nesses fenômenos que podem ser causadores, né, de uma situação desastrosa. Então, a localização geográfica, eu escolhi aqui uma tragédia que aconteceu em Santos, em 1928, que foi o desmoronamento de uma montanha lá, o Monte Serra, de Santos. E, entre outras coisas, a gente lê aqui nesse segundo recorte que eu fiz da reportagem,
a enorme avalanche de terra caiu também sobre os fundos do Hospital da Santa Casa dessa cidade, soterrando o laboratório, o necrotério, a cozinha e o quarto dos médicos de plantão, ficando tudo reduzido a um montão de terra. Então, você veja que um desastre lá fora acabou inviabilizando uma parte importante do hospital, e é isso que a gente está fazendo aqui, dando um olhar para essas situações, para a gente poder identificar isso antes que o evento ou sinistro ocorra. Ainda com relação à localização geográfica, eu posso inferir sobre os fenômenos hidrometeorológicos que o hospital está sujeito. Chuvas torrenciais, alagamento, enxurradas. Só você colocar na internet, aí você vai achar várias notícias aqui no Brasil, onde a gente sofre, sobretudo, desse tipo de problema, né? A gente não tem furacão, a gente não tem terremoto, não temos tsunami e essas coisas. Então, aqui está mostrando que o acesso fica inviabilizado. Daí a importância de que, já na concepção arquitetônica do hospital, esses parâmetros sejam avaliados. Ou seja, se esse ponto tem possibilidade de inundação, o que eu posso fazer, né? Às vezes, é complicado mesmo. O terreno disponível, ele não permite você fazer muito mais coisas, mas mantenha o olhar nisso, procure aí com a vizinhança, os moradores mais antigos no entorno do hospital, eles normalmente sabem dizer se isso aconteceu na região ou não. Localização geográfica ainda, os fenômenos sociais. Então, aqui, esse tipo de movimento social que tem ocorrido no Brasil, de protestos, etc., aglomeram um grande número de pessoas, tem a questão dos refugiados, tem aquela questão, por exemplo, a gente viu recentemente aquela marcha de cidadãos latino-americanos rumando aos Estados Unidos, né? Tudo isso, esse deslocamento de pessoas, seja refugiado de guerra, tudo isso acaba gerando uma situação de insegurança e às vezes no próprio evento pode acontecer algum problema, né, que acabe levando essas pessoas para o hospital. Então, olhar nisso também, fenômenos sociais. Os fenômenos sanitário-ecológicos é o que a gente está vivendo hoje, nós estamos numa pandemia, né? Lembrando que a epidemia ela é localizada e a pandemia ela acontece em nível mundial. Aqui, para ilustrar essa foto da esquerda, durante a peste bubônica na Europa, os médicos usavam esse tipo de paramentação. Esse narigão aqui, eles colocavam substâncias aromáticas aí, porque o odor, né, da morte, né, naquele caso, os corpos pelas ruas, eles usavam uma varinha também para poder mexer nas coisas, né, não tocar no paciente diretamente. E na foto da direita, a gripe espanhola, a gente está vendo essas máscaras aí nos profissionais, dos policiais, né? A gente vê isso no Brasil afora aí. Estou aqui no Rio de Janeiro, o pessoal também está usando máscaras, alguns não usam, mas aqui já está sendo mais flexibilizado, então a história se repete, né? Os fenômenos sanitário-ecológicos são muito importantes porque pegam ali a sociedade inteira, independentemente da sua classe social, localização geográfica. Então, mantenha olhos para isso. Nesse caso, avalie já o seu hospital, onde ele está deficiente, para você já ajudar nesse planejamento, nesse preparo do hospital para as condições desastrosas. Com relação à segurança estrutural, é um pedaço da engenharia aí que vai para os engenheiros civis estruturais, os calculistas, né, que gostam dessas questões estruturais. É importante que você avalie se teve algum antecedente na edificação que pode levar a uma situação desastrosa, né? Ele vai avaliar o material utilizado na construção, como é que é feito a interação dos elementos construtivos com os elementos de estrutura, né? A proximidade entre edifícios, né? Em países que tem terremoto, um bloco, né? Um edifício pode se chocar com o outro. Se tem redundância estrutural, isso é uma questão um pouco mais complexa para explicar, mas o hospital ele tem que ter rigidez, independente do ângulo, né, em que ele vibra, né, no caso de um terremoto, no caso de uma movimentação de terra aí, né? E a segurança das fundações, o tipo de terreno, tem um conjunto de perguntas ali que, se você é engenheiro civil, gosta de estrutura, é um tipo de serviço que os hospitais precisam, né, para compor aí o seu plano de hospitais seguros contra desastres. Lembrando, né, que hospitais seguros contra desastres não só conseguem se manter em operação, mas também conseguem ampliar sua capacidade de atenção e não param de funcionar. Então,
É só você ver as notícias e entender que muitos dos nossos hospitais não estavam preparados para desastres, e essa é uma situação, um momento importante para a gente começar a interferir nisso e preparar os nossos hospitais para o futuro. Com relação à segurança não estrutural, o manual chama isso de linhas vitais. Existem vários serviços de infraestrutura que impedem o hospital de funcionar totalmente. Então, sistema elétrico, telecomunicações, os vários abastecimentos de água, gases, né? Depósito de material combustível inflamável, tem muitos produtos que são inflamáveis utilizados dentro do hospital. Os sistemas de climatização, que nessa situação de Covid são a maior defesa que a gente tem, juntamente com os equipamentos de proteção individual, né? Que é, na verdade, diluir o contaminante, colocar tanto ar novo no ambiente que eu vou diluir o contaminante, disponibilidade de mobiliário, equipamento de escritório, depósitos, né, para você fazer guarda de materiais, e, por fim, como a gente avalia, né, a disponibilidade de equipamento médico, laboratório e outros insumos, né, utilizados não só para o diagnóstico, como para o tratamento. E aí vem a parte da gestão do desastre propriamente dito. Existe um grupo de questões, né, relacionados com como que o hospital forma ou formou um comitê para gerir essa situação crítica, né? Então, se o hospital possui um comitê, se cada membro está ciente das suas responsabilidades, se tem um espaço local destinado para isso, com recursos para trabalhar, se possui sistema de comunicação alternativo, enfim. Há um conjunto de perguntas que você deve fazer, né, para o seu hospital, e a resposta é objetiva, né? Sim, eu tenho, não tem, em geral é digital, né? 0 ou 1, e vai te ajudar bastante a entender quão distante você está de uma situação considerada ideal. Ainda nesse requisito, se existe um plano operacional para desastre que ocorre dentro do hospital ou fora do hospital. O hospital pode ser colocado à prova por um desastre externo ou, como a gente viu recentemente no último ano, né, vários incêndios aí em hospital, uma coisa mais interna. Então aqui eu trago algumas perguntas, né, se o plano inclui provisões administrativas especiais para desastres, eu diria dinheiro e outras coisas, né, se há procedimentos para ativação e desativação do plano e se isso está difundido, né, quando é que eu ativo o plano? Estou em emergência, saí de emergência. Quais as atribuições e funções da equipe, né? Se tem reserva de alimento para a equipe em caso de emergência, às vezes o hospital fica isolado, não consegue ter acesso. A gente viu isso aqui na Serra, aqui no Rio de Janeiro, há uns anos atrás, teve um temporal violento e arrasou tudo, né? Então você não conseguia nem chegar no local para dispensar cuidado. Ainda na gestão do desastre propriamente dito, o guia leva a gente a pensar sobre a nossa estrutura de manutenção preventiva e corretiva. Você veja, eu tenho que ter fornecimento de energia elétrica, água, gases, tudo isso que está escrito aqui e muito mais. Você olha lá no manual, você vai perguntar e você respondendo, você vai enxergar a situação de maneira mais clara. Então, não adianta ter o equipamento se você não tiver capacidade de fazer manutenção preventiva e corretiva. Numa situação de desastre é muito mais difícil. Eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, no dia 4 de maio, não é minha cidade, não conheço o mercado, então, com a ajuda de alguns colegas aqui da região, a gente consegue apoio para entender compra de peça, já tive que sair para comprar peça, trocar peça, entrar em grupo de discussão para pedir uma dica para um colega como é que eu acesso uma peça aqui no Rio de Janeiro. Então, tudo isso faz a gente pensar nessa questão da manutenção preventiva e corretiva, você ter isso muito planejadinho, né, muito na ponta da língua, e na situação que eu vim, um hospital novo, né, então você não tem nem histórico de manutenção, tudo do zero. Importante nesse caso que os profissionais da engenharia tenham aquela visão sistêmica para poder ajudar a contribuir de maneira pertinente. Ainda na gestão, a questão da disponibilidade de medicamento, material e instrumento, de novo, né? Os equipamentos que a gente está precisando aqui são específicos para a Covid, basicamente são ventiladores pulmonares, monitorização multiparamétrica, com capacidade de avaliação do CO2 exalado, também hemodiálise, alguns pacientes evoluem para hemodiálise, todos os quartos têm ponto de água para hemodiálise, tem ponto de esgoto, né, para hemodiálise. Lembrando que o paciente
típico desse caso de hemodiálise é o paciente agudo, não é um paciente crônico, né? Então, a gente tem ali um equipamento de osmose reversa que prepara a água e o hemodializador propriamente dito. Então, todas essas coisas impactam na gestão, né? Alguns equipamentos a gente tem em quantidade suficiente, outros já são mais escassos, e aí a gente tem que ter um cuidado maior com a manutenção desse tipo de equipamento para ter esse quesito de disponibilidade ok. Lembrando que não é só equipamento, a gente viu notícias aí de muitos equipamentos que faltavam, muitos medicamentos que faltavam para que o cuidado fosse dispensado da forma como é tido como, vamos dizer assim, o padrão ouro para cuidar desse tipo de paciente. O que eu queria falar para vocês era isso, despertar vocês para essa questão do desastre, mostrar que tem o índice de segurança hospitalar, não temos ele em português, só temos em inglês e espanhol, mas dá para ler, copia e cola lá no Google Tradutor, você vai entender. Espero que o Brasil tenha logo um modelo desse, que vocês possam utilizar. Então, é isso aí. Se você está gostando do canal, está gostando do vídeo, compartilha com um colega, compartilha com alguém que não seja da área, né? Porque é importante que as pessoas, o cidadão comum, entenda a necessidade dos profissionais da engenharia ou de ciências exatas dentro do hospital, né? Que seja ele artífice, seja ele engenheiro, técnico ou tecnólogo, nós temos um lugar para contribuir, uma forma de melhorar os resultados em saúde no país como um todo. Então é isso aí, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!